Bom dia a todo mundo. Quem não me conhece, sou Dietmar Zukop, sou diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha, que está oferecendo hoje esse webinar para vocês. A Câmara, a AHK, faz parte de uma rede de 140 câmaras no mundo inteiro, em 95 países. A gente tem 3 câmaras Brasil-Alemanha aqui no Brasil, uma em São Paulo, uma no Rio e uma em Porto Alegre. Trabalhamos independentemente, mas também fazemos muitos projetos em conjuntos. O nosso principal objetivo é o fomento de negócios entre Brasil e Alemanha, mas também fomento de negócios nessa nossa rede também. Então, ter todos esses 95 países, também a gente tem como intermediar os negócios. Aqui no Rio Grande do Sul, além desse fomento, trabalhamos também com capacitação de empresas, de pessoas, e entre uma dessas ferramentas são esses encontros marcados como hoje, onde a gente vai trazer algumas informações para os nossos associados e para os nossos clientes. Falando em associados, a Câmara também é uma associação que engloba hoje mais ou menos 200 empresas aqui no Rio Grande do Sul e mais ou menos 1.200 empresas no Brasil todo. E dentro desses associados, montamos alguns comitês temáticos, entre eles o comitê jurídico, que é responsável para essa organização desse webinar de hoje, que faz parte de uma série de webinars, de edições especiais do nosso encontro marcado na área jurídica. Então, esse aqui é o primeiro webinar dessa edição especial, que vão ocorrer, no total, 4 encontros jurídicos no mês de agosto, sempre nas terças-feiras, às 11 horas. O primeiro tema hoje é a terceirização, tendências na contratação e os desafios na gestão de risco. Além, aqui na plataforma Zoom, vocês também podem assistir paralelamente no Facebook essa apresentação, esse bate-papo de hoje. Está conosco hoje o Adriano Dutra da Silveira, advogado, consultor e palestrante, que vai abordar justamente esse tema de terceirização hoje conosco. Quem vai fazer esse bate-papo com ele, nosso moderador, o Dr. Marcos Gabrielczyk Fraga, é o Conselho Administrativo da ThyssenKrupp Elevadores e também diretor da nossa Câmara Brasil-Alemanha aqui de Porto Alegre. Quem vai falar um pouquinho antes sobre o nosso comitê jurídico, né, e sobre também como a gente organizou essa edição especial com esses 4 encontros, é o nosso associado também, o Dr. Jorge César, da Soto Correia Advogados, e ele também é diretor da Câmara e faz parte do nosso comitê jurídico da Câmara Brasil-Alemanha. Antes que eu passe para ele, vocês podem, qualquer coisa, comentários, perguntas, vocês podem participar através do chat aqui na plataforma Zoom, ou também no ícone lá embaixo, no inferior da sua tela, QIA, Questions and Answers. Então, dessa forma, vocês podem colocar comentários, colocar perguntas que os palestrantes e o moderador vão responder para vocês. Então, Jorge, é contigo agora. Dietmar, muito obrigado. Eu queria, em nome do Comitê Jurídico da Câmara, em primeiro lugar, agradecer o desafio que foi proposto para nós de constituir esses 4 eventos do nosso encontro marcado do mês de agosto. E queria dizer da nossa especial satisfação de realizar isso aos nossos associados e também à comunidade que nos assiste, e pensar um pouco, dividir com vocês sobre as razões que fizeram com que nós escolhêssemos os 4 temas que foram pensados para esses nossos encontros marcados do mês de agosto.
Os nossos temas, como vocês podem, já devem ter visto pelos convites que circularam, pelos cards que circularam nas redes sociais, pelos flyers, enfim, que foram enviados aos nossos contatos, dizem respeito a temas relacionados ao dia a dia de uma empresa. Esses temas não são diretamente vinculados à Covid e à situação da pandemia que nós estamos vivendo, e nós pensamos isso exatamente porque nós identificamos talvez um certo excesso, uma rotina por demais desses webinários que sempre tratam do assunto da Covid. No entanto, imaginar que nós podemos nos esconder dos efeitos da Covid seria mentir ou fugir da nossa própria realidade. Logo, nossos temas são alguns dos temas corriqueiros do dia a dia, que sempre permanecem vinculados à nossa atuação das empresas, no entanto, que podem receber, a partir de agora, algum tipo de recrudescência, algum tipo de importância maior, algum tipo de relevo diante das circunstâncias trazidas pela Covid-19. E por que nós temos isso, então? Quais são os 4 temas que nós pensamos de desenvolver? Em primeiro lugar, a gestão de terceiros, que eu não vou tratar porque o meu querido colega aqui, o Marcos, vai falar mais especificamente sobre isso e vai antecipar e fazer os devidos introdução do tema e também a apresentação do Adriano Dutra. Mas, a partir disso, nós teremos a análise de compliance e problemas relacionados a investigações, né? E aqui nós temos a Ana Amélia, que vai apresentar isso de uma perspectiva, inclusive, da própria empresa, né? Esse não é, como eu disse, um tema novo. No entanto, a partir do momento em que crises financeiras podem acontecer, é também possível que nós tenhamos algum tipo de flexibilidade moral. E como é que nós vamos lidar com isso, né? Quais são as ferramentas que podem fazer com que nós alteremos isso ou, eventualmente, não flexibilizemos nesses pontos. Depois nós teremos um trabalho relacionado à recuperação judicial, que, de novo, não vai ter, ou pelo menos aparentemente não terá regras novas, ou se terá, serão regras temporárias. No entanto, nós inegavelmente teremos uma quantidade maior de recuperações judiciais no futuro próximo e, portanto, temos de estar devidamente preparados para ela, e por causa disso nós vamos ter 2 juízes, um de São Paulo e outro de Novo Hamburgo, o Paulo Furtado e o Alexandre Quasi-Bueira, que vão nos oferecer, enfim, análise a respeito desse tema por meio daqueles que mais tratam desse assunto, né, que são os destinatários finais dessas operações judiciais, e nós vamos concluir no dia 25 de agosto com Humberto Ávila, que é professor titular da USP, que vai nos falar um pouco sobre as perspectivas do direito tributário que nós temos para um futuro próximo. Todos nós sabemos que existem várias reformas sendo pensadas para o direito tributário e, com isso, nós fechamos, como eu disse no início, pontos fundamentais para o dia a dia das nossas empresas, pontos fundamentais para o dia a dia dos nossos associados, sendo tratado não pela ótica da Covid, mas a Covid como um mote para a análise desses temas. Então, de novo, eu gostaria de agradecer à Câmara pelo desafio que nos passou, Dietmar, a ti e ao Marcos Cuesta, que é nosso presidente. Queria dizer da minha enorme alegria por ter podido participar da organização desses eventos com o Marcos Fraga, né, que foi uma pessoa responsável também por desenvolver isso, e dizer aqui, sem dar spoiler, que é uma grande honra, Adriano, te ter junto conosco, né? Muito obrigado por ter aceitado também esse nosso convite. Obrigado, Dietmar, e com isso eu passo então a palavra ao Marcos. Bom dia a todos. Agradeço também a oportunidade, endosso as palavras já ditas pelo Dietmar e pelo Jorge. É um desafio enorme, a gente espera contribuir de maneira objetiva na discussão desses temas, e trouxemos o Adriano Dutra, um profissional que eu já conheço há um bom tempo, né? Admiro pelo trabalho, pela dedicação,
um advogado, especialista nessa área, com gestão empresarial, né, sua formação, autor e coautor de inúmeros livros dessa matéria. O que nós trouxemos como um desafio e que interesse dentro deste tema, tá? A terceirização hoje no Brasil, ela é um elemento indissociável da operação e até das atividades corporativas, né? Todas as empresas de maior ou menor tamanho deste ou daquele segmento têm a vinculação com os terceiros, né? Com a recente reforma trabalhista, abriu um leque de outras opções, de outras formas de terceirizações, sempre acompanhadas, à medida que é uma oportunidade, de um risco, se ela for mal adotada. Então, o convite ao Adriano é nesse sentido, né? E sem muito mais delongas, passo para ele a palavra, para que a gente possa abordar justamente isso. Quais são os riscos, né? Quais são os cuidados que temos que ter à medida que passamos a terceirizar determinado número de atividades dentro da nossa atividade econômica. Adriano, muito obrigado. Marco, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer muito ao convite da Câmara Brasil-Alemanha e é uma honra estar inaugurando aí essa nova fase do encontro marcado, né? E principalmente vendo quem vão ser os companheiros aí dos próximos encontros, né? Então, uma alegria mesmo estar com vocês. Queria agradecer muito o Dietmar e o Jorge César pelo convite, pela organização, né? E especialmente a ti, né, Marcos? Nós já nos conhecemos, né? Então uma alegria aí. Novamente eu renovo o meu agradecimento pela confiança. Mas, indo direto ao tema, né? Quais são os riscos? A questão é assim, a terceirização, ela é algo consolidado no nosso mercado já há muitos anos. Mas nós vivemos com o fantasma da insegurança jurídica durante muito tempo, né? Em especial a insegurança jurídica dos limites, né? Terceiriza a atividade fim, não terceiriza, né? Tinha toda aquela celeuma lá e uma ausência de uma regulamentação legal, né? Nós tínhamos só a súmula do TST na época. Então, assim, desde a reforma trabalhista, com a mudança, né? Ou seja, nós passamos a ter uma lei tratando da terceirização, que é a Lei 6.019, né? E quando teve autorização ali para que se transferisse através da terceirização a execução de quaisquer atividades, inclusive a principal, digamos que a ferramenta terceirização ela ganhou uma consolidação, não sob o ponto de vista operacional, porque já tinha, mas sob o ponto de vista legal. E acompanhado isso, agora mais recentemente, a gente teve 2 importantes julgamentos do STF, né? Um deles entendendo que a atividade fim era autorizada, na verdade, que a súmula 331 estava extrapolando limites constitucionais quando fazia a limitação, né? E mais recente também o julgamento do STF também legitimando, né, o texto legal vigente. Então, diante desse cenário, né, eu vejo assim que a terceirização está consolidada, só que não quer dizer que a gente não tenha riscos, né? E um dos grandes riscos que eu vejo na terceirização, na verdade, eu divido os riscos da terceirização em 2 riscos distintos. O primeiro, né, é entender aquela questão do risco de vínculo de emprego que não deixa de existir. Então, isso a gente tem que entender e está bem claro, assim, porque se nós fizermos uma leitura fria da lei, a lei diz que eu posso terceirizar qualquer atividade, inclusive a principal. Até aí tudo bem. E depois tem o parágrafo 2º, lá no artigo 5º-A, que fala que não gera vínculo de emprego entre o prestador de serviço e o tomador, né? Eu chamo esse parágrafo de parágrafo maldito, é assim que eu chamo ele. Por quê? Porque muitas vezes ele pode nos induzir ao erro, de que eu posso terceirizar qualquer coisa e que eu não terei risco. E isso não é verdade, né? Porque se nós fizermos uma leitura mais sistêmica da legislação trabalhista, em especial da CLT, né, a gente vê que a CLT tem princípios protetivos, tem o artigo 9º da CLT, que diz que tudo aquilo que for fraudar a legislação trabalhista vai ser nulo, né? Então, um dos pontos de atenção é esse, né? As empresas, apesar de poderem terceirizar qualquer coisa, eles têm que continuar tendo cuidado para que não haja subordinação, para que eu não trate o empregado terceiro, né, da empresa terceirizada como se fosse meu empregado. Então, esse é um ponto essencial que nós temos que entender, que não mudou. Esse é o primeiro ponto. O segundo risco da terceirização
né, e que esse está mais próximo até do objetivo final da gestão de risco da terceirização, que também chamam de gestão de terceiros, é aquele risco que vem da responsabilidade subsidiária, né? Porque na legislação trabalhista, o primeiro responsável por um passivo trabalhista é a empresa prestadora. E se essa empresa prestadora não consegue efetuar algum pagamento, ou não cumpre obrigações, pagamento de hora extra, FGTS, INSS, etc., o que acontece? Numa eventual ação trabalhista, ele é o primeiro responsável, mas a empresa tomadora é responsável de forma subsidiária. Então, esse risco também continua existindo, né? Muitas empresas já vivenciaram essa situação, né, de contratar um terceirizado, daqui a pouco essa empresa fecha as portas, quebra, né, e o tomador de serviço fica com passivo. Então, foi nesse cenário, lá no passado, lá em volta de 2000, 2002, que surgiu a gestão de risco da terceirização, como uma forma da empresa tomadora de serviço atuar de forma preventiva para monitorar o cumprimento pelo prestador de serviço das obrigações trabalhistas, previdenciárias e saúde e segurança. Ou seja, na medida que o tomador de serviço tem meios para, de certa forma, monitorar o cumprimento dessas obrigações, nós temos uma chance de, identificado um passivo, corrigir ele durante o contrato e não depois, só numa reclamatória trabalhista. Então, nesse cenário que surgiu a gestão de terceiros. Então, voltando à terceirização, é uma ferramenta muito importante, utilizada pelas empresas, embora não seja a única, e me parece isso, que nós temos que ter muito cuidado com a questão preventiva e de planejamento. Planejamento em relação a quando eu vou utilizar a terceirização e prevenção para a gente evitar o risco do vínculo, ou seja, evitar a pessoalidade de subordinação e evitar demais passivos, né, através da gestão de terceiros. Então, uma forma resumida, né, esse seria o cenário. Adriano, e dentro dessas modificações que a recente reforma trabalhista nos trouxe, né, se eu fizer um desdobramento da terceirização, das formas e das opções, quando eu falo da uma terceirização por aspecto temporário, né, ou sobre um tempo parcial, qual as diferenças básicas e por que o cuidado entre o modelo de uma e outra, de acordo com aquela destinação daquele serviço prestado pelo terceiro? Ok. Eu costumo dizer assim, costumo fazer uma brincadeira, né, que o nosso pensamento automático, né, ainda está no período anterior à reforma trabalhista. Então, quando eu pensava assim, olha, eu tenho uma oportunidade na minha empresa, né, eu costumo brincar assim, eu tenho uma cadeira ali vazia. O meu pensamento automático ainda eu vou colocar ou um funcionário CLT ou vou colocar um terceiro. Isso é um pensamento automático. E o que eu costumo dizer assim, depois da reforma trabalhista, nós temos que entender que nós temos hoje um grande cardápio de opções. E aí que eu falo da questão do planejamento. Então, quando eu tenho hoje uma oportunidade, uma cadeira vazia na minha empresa, eu tenho que ter uma visão ampla para decidir como que eu vou ocupar aquela cadeira. Porque, só para a gente ver nas opções. Primeiro, como empregado. Eu posso contratar ele como um CLT tradicional, né? Eu posso contratar ele a prazo determinado. Eu posso contratar um CLT a tempo parcial. Né, o tempo parcial é aquele de até 30 horas, né, ou 26 horas mais 6 horas extras, ou eu posso contratar também na modalidade de contrato intermitente, né, que é uma novidade da reforma trabalhista, que a gente contrata a pessoa por dia, hora, mês, etc. Então, só aqui no CLT eu já tenho um cardápio imenso para poder escolher. Então, quando eu penso, não, vou botar um funcionário, um terceiro, não, calma, eu tenho essas várias opções. Esse é um dos pontos. Se eu for olhar seu ponto de vista da prestação de serviço, eu também tenho variações. Então, por exemplo, o trabalho temporário, ele teve várias mudanças na legislação atual, né? Porque se ampliou uma possibilidade de uso. Né? Antes, o temporário ele era para acréscimo extraordinário de serviço. Hoje, o termo que se usa na legislação é demanda complementar de serviços, que ela é mais ampla. Né? Embora o próprio tem um decreto que regulamenta a Lei 6.019, que é o 10.060, que ele fala ali que essa demanda complementar é igual, tem que ter uma sazonalidade, não é uma demanda contínua, mas teve uma ampliação da possibilidade de usar o temporário. O prazo também, que antes era de 6 meses, excepcionalmente só na substituição poderia ser 9, hoje o prazo é de 270 dias. Né? Então eu posso fazer por 90 e por 180, são os dois períodos que eu posso fazer. Então, o que acontece? Nós temos mais opções.
E a terceirização nesse cenário, ela passa a ser uma das opções. Então, o que acontece? O primeiro ponto, quando eu tenho uma oportunidade, é essa. Eu tenho que saber exatamente assim, o que vai ser melhor para a minha empresa naquele momento. É colocar um funcionário, talvez uma modalidade intermitente, ou é colocar um temporário? Eu tenho visto, e eu trabalho com algumas empresas da área de trabalho temporário, o trabalho temporário agora ele já atinge cargos gerenciais também, já atinge cargos de maior nível na empresa, não é mais algo somente operacional. Então, às vezes, numa substituição de pessoal permanente, que é a segunda hipótese do trabalho temporário, eu estou substituindo um gerente, né? Estou substituindo até um diretor, eu posso. Então, a gente começa a ver o mercado se movimentar de forma diferente em relação às oportunidades. Então, assim, a gente tem essas várias tendências assim, de mudança, né? E mesmo na terceirização, aí eu posso ter um autônomo, né? Que agora pode trabalhar de forma exclusiva, né? Tem o implemento, as empresas estão utilizando muito as MEI hoje também para prestar serviço. Né? Continua existindo a cooperativa de trabalho, embora ela tenha uma marca, né, que é oriunda do mau uso dela no passado. Então, o primeiro ponto, a primeira mensagem é essa, assim, nós temos um cardápio. Então, quando eu pensar em ocupar um cargo na minha empresa, né, ou precisar fazer uma atividade, eu tenho que entender esse cenário de forma completa. E ainda, se me permite, Marcos, um outro ponto importante é assim, ó, eu entendo que nós estamos num momento agora, né, o Jorge ali falou da questão da pandemia, né, nós estamos num momento agora muito instável, né, abre, fecha, abre de novo, e a gente não tem ainda uma certeza de como vai funcionar isso no futuro. Então, me parece que, pelo menos no início agora, nós vamos ter uma consolidação desse tipo de contratação que demande mais sazonalidade. Então, por exemplo, contrato intermitente pode ser uma tendência de crescimento. Ele que no Brasil ficava na casa de milhares, nunca chegou a milhão, né? O contrato temporário hoje é uma oportunidade, porque eu tenho uma facilidade maior para que essa pessoa seja colocada ali para atender uma demanda sazonal e depois eu retire, né? E a própria terceirização. Então, me parece que essa flexibilização de contratos, de serviços ou de intermitência, seja uma tendência para a gente conseguir ultrapassar esse momento, né? Então, isso é o que me parece que vai ser os próximos passos, assim. Adriano, os colegas trazem uma questão aqui pelo chat que é interessante, bem interessante. À medida que nós temos algumas obrigações acessórias, quando temos o terceiro inserido na nossa atividade operacional, principalmente as relacionadas à segurança do trabalho, MSO, exigências de uma série de produtos, eu tenho uma base documental comigo, em meu poder. Qual tem sido os cuidados, qual a tendência de manter essa documentação em termos de cuidados em razão, por serem dados pessoais, né, da Lei Geral de Proteção de Dados? Altera, está entrando em vigor agora em agosto, né, nesse mês de agosto, as exigências de controle. O que te parece nós temos aí uma situação que nos é exigido ter esse controle, né? Por outro lado, uma responsabilidade por manter dados pessoais a serem tratados. Eu entendo assim, como eu falei, para a gente evitar diminuir o risco da terceirização, a gestão de risco da terceirização, a gestão de terceiros, é um meio efetivamente eficaz para nós conseguirmos monitorar esse cumprimento de obrigações. Então, eu digo assim, gestão de terceiros hoje não é mais uma opção, ela é uma necessidade. A forma que eu vou fazer a gestão é diversa. Eu posso fazer com equipe própria, eu posso fazer com equipe terceirizada, eu posso fazer num modelo misto. Modelos nós temos vários, então esse é um dos pontos. O segundo ponto é que assim, não cabe hoje mais uma gestão só de Excel, né, com alguns dados. Nós precisamos normalmente ter alguma ferramenta atrelada para a gente ter um workflow adequado, para ter controles adequados. E eu preciso também aí chegar em checklists adequados à minha necessidade, checklist em relação a esses documentos. Então, a gente caminhando nessa montagem, né, desse cenário, o que acontece? Na gestão de terceiros, nós temos empresas que fazem uma gestão com uma visão trabalhista e previdenciária e outras também incluem a visão de saúde e segurança. Principalmente as indústrias, em indústria, saúde e segurança é um ponto, né, nevrálgico, assim, importantíssimo. Então, o que acontece? É uma necessidade hoje que se faça isso, que se faça essa gestão para identificar o passivo de forma prévia e para corrigi-lo de forma prévia. E na gestão eu costumo dividir ela em dois pontos.
O primeiro ponto é garantir que nós tenhamos na nossa casa a documentação do terceiro. Porque se um dia o terceiro vem a quebrar, etc., minimamente eu tenho documentos comigo. O segundo ponto é auditar essa documentação, né? Então eu tenho que fazer uma análise dela para buscar identificar um passivo e corrigir. Então, fazendo tudo isso, eu entendo assim, ó, é essencial que a gente continue recebendo documentos e continue analisando. Um segundo ponto, quando nós pegamos uma sentença trabalhista, por exemplo, se nós olharmos por que o juiz condena a empresa tomadora, ele condena por culpa em elegendo, falar um juridiquês aqui, ninguém mandou escolher mal a empresa que trabalha contigo, e por culpa em vigilando, ninguém mandou não vigiar essa empresa. Então, quando eu recebo documentos e eu faço uma ação de prevenção e análise, eu estou vigiando. Então, eu entendo assim, que a próprio formato de responsabilização do tomador de serviço mostra a necessidade de se olhar documentos. Então, assim, estou convencido que eu tenho que olhar documentos. E aí me caiu no colo agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E aí com essa discussão aí, porque se vai ser validada a medida provisória, se não vai, né? Da questão da data ali, maio, agosto, mas de qualquer forma o que eu vejo assim, as empresas estão se preparando para a Lei Geral de Proteção de Dados, olhando muito o seu aspecto interno, mas às vezes está faltando que as empresas olhem o aspecto da gestão de terceiros também, que é justamente dessa pergunta. Por isso, assim, é uma pergunta muito pertinente essa que foi feita. Porque eu estou lidando lá com documentos cujos titulares são empregados de empresa terceirizada ou o titular é a própria empresa terceira. Esses documentos vão transitar por uma empresa tomadora. E se essa empresa tomadora terceirizou o serviço de gestão de terceiros, da análise de documentos, mais ainda. Aí eu tenho mais uma pessoa, né, um operador lá para fazer o tratamento desses dados do tomador. Então, o que eu entendo assim? Primeiro, a LGPD, ela fala que a gente pode olhar a documentação mediante consentimento pessoal, que é a forma mais tradicional, mas ela também fala ali em que eu posso tratar documentos, né, tratar documentação, quando é algo em benefício do titular, né, ou quando tem previsão legal ou previsão contratual, num resumo, a gente poderia resumir assim. Então, eu entendo assim, ó, que a legitimização que te dá a sentença trabalhista pela culpa em vigilando, a prevenção de passivo, se eu conseguir identificar hoje que o terceiro não está recolhendo o FGTS, e eu consigo que a empresa prestadora recolha o FGTS ou pague uma periculosidade, eu estou agindo em proteção ao próprio titular do dado. Perfeito. Ao mesmo tempo, o próprio contrato de prestação de serviço, eu sugiro que seja adaptado para isso, né, que permita, que contenha ali a cláusula dizendo que a documentação deve ser enviada, vai ser analisada e qual a penalidade que vai ocorrer se ela não for cumprido algo. Então, eu entendo que a proteção de dados em relação a formalidades, nós podemos cumprir pela próprio formato da gestão de terceiros, pela previsão contratual e legal, mas eu tenho aconselhado algumas empresas a também colocar no seu contrato um próprio pedido de autorização do titular. Então, por exemplo, que o prestador, né, o prestador normalmente na gestão de terceiros ele envia para o tomador a listagem de quem são os terceiros que estão trabalhando lá dentro, as pessoas. Então, uma sugestão é que nesses contratos a gente coloque, além da listagem, o prestador já envie também uma autorização desses profissionais que são os titulares de dados. Tá? Outros juristas, outros advogados entendem que não seria nem necessário a gente chegar no ponto da autorização individual, no caso dos terceiros, por aquelas razões que eu repassei antes. Legais. Mas se eu quiser ter uma cautela a mais, eu poderia trabalhar com essa questão da autorização do titular. Então, esse é o caminho que a gente tem tratado, né? Então, eu acho que um ponto importante hoje é nós pararmos, avaliarmos o processo e ajustarmos o contrato. Tudo aqui, sob o ponto de vista, estou falando assim de formalização, né? É claro que aí tem rastreabilidade de dados e outros pontos que nós temos que ter o cuidado para ajustar os sistemas internos, né? É que os documentos sejam rastreáveis, né? Que a gente possa excluir se solicitado pelo titular, e aí uma série de questões da própria LGPD. Conclui-se, então, que o mesmo cuidado que eu tenho, que estás abordando aí em relação aos dados pessoais dos terceiros que trabalham para mim,
por via de consequência, eu também tenho que ter, quando eu, como empregador, passo a terceiros. Vou criar um exemplo claro. Quando eu envio a minha folha de pagamento para um determinado banco, eu estou mandando dados pessoais dos meus empregados, assim como eu recebo o meu terceiro, ao plano de saúde, né? Etc. Então, a tua sugestão seria, para nesse momento, analisa a tua atividade, vendo que tu tem o terceiro inserido, tu como tomador, tu como sendo, tratando alguém nessa área, e faça essas adequações. Isso. Inclusive no contrato, por exemplo, se a gente pegar a LGPD, nós temos que colocar ali o motivo do tratamento de dados. E se eu tenho uma empresa prestadora olhando os documentos para a tomadora, né, é uma empresa especialista em gestão de terceiros, eu tenho que falar. Então, eu tenho que dizer, olha, esses documentos vão ser utilizados para monitorar cumprimento de passivo trabalhista e previdenciário, para fins de cumprimento da lei, cumprimento desse contrato e proteção do trabalhador, e esse documento será analisado pelo tomador e vai transitar pela empresa X, que seria a empresa prestadora. Isso quando terceiriza, né? Se for para a equipe interna, não precisa. Então, me parece que o ponto é esse, assim, nós da área jurídica, a gente tem que ajustar essa questão formal, mas nós temos que ter como projeto um ajuste do projeto, do workflow e do próprio sistema, para aí efetivamente a gente estar protegendo os dados. Né? Porque se eu vou prestar serviço na tua empresa, Marcos, e daqui a pouco tem algum dado ali que eu preciso utilizar EPIs, que eu vou fazer trabalho em altura e vou trabalhar em espaço confinado. Fiz hoje a entrevista de emprego no prestador, a gente foi aprovado para trabalhar para a tua empresa, para a tua indústria lá, e eu acabei de passar esses dados para o meu empregador, que eu tenho curso para trabalho em altura, que eu sou formado. Aí, meia hora depois, no meu celular começa a estar propaganda de capacete, né? E o que aconteceu? Né? Então, assim, tem que cuidar dos dados. Então, tem essa parte formal e a parte operacional, digamos. Ok. Outra coisa que é interessante nesse aspecto da terceirização, assim, tu recomendas a utilização de uma criação, uma elaboração de um código de conduta claro nesta relação terceiro e o tomador, né, inclusive de seus colaboradores, algo que me preocupa muito. Se nós lembrarmos aqui, há um tempo atrás, houve 2 episódios com 2 grandes redes de supermercado, um em que mataram um cachorro no estacionamento, e um outro em que um rapaz foi morto de maneira estúpida, não me ocorre o termo, com uma gravata, ambos pelos seguranças. Tenho certeza que muitos vão lembrar do nome da rede de supermercado, mas não que aqueles empregados eram terceiros. Tá? A gente, por vezes, pensa na terceirização somente no momento da produção em si, de uma linha de produção, mas não, por vezes eles estão à frente da imagem da empresa. Né? É salutar a adoção de um código de conduta, né, firmado, para que seja estabelecido, inclusive hoje em dia, o que é muito fácil, a manifestação em redes sociais, é uma medida salutar? Claro. Marcos, assim, eu gosto desses exemplos, assim, eu costumo brincar o seguinte: nós vamos entrar numa instituição, vou entrar num banco, eu vou no banco vou entrar no banco. Qual é o primeiro problema que eu tenho? Em especial as mulheres, porque levam bolsa. É na porta giratória. E quem é a primeira pessoa que eu encontro que vai me tratar bem ou mal? É o vigilante, que é terceiro. Então, esse é um exemplo que eu costumo usar na simplicidade do dia a dia, sem nem chegar na gravidade ali do segurança que matou o cachorro, né, ou que, de repente, maltratou uma pessoa, etc. Então, assim, a terceirização, ela está ligada diretamente à imagem. E hoje que eu tenho a terceirização também, inclusive na minha atividade fim, né, quer dizer, tenho liberdade para isso, um erro na minha atividade principal também vai gerar erro no meu produto, no meu serviço. Então, assim, se nós queremos ter o terceiro mais próximo, é evidente que nós temos que ter cuidados em relação a isso. E eu vejo assim, há um cuidado, às vezes exagerado, em relação, e uma certa confusão, em relação a evitar a subordinação, que é dar ordem para o terceiro, controlar o horário do terceiro, controlar férias do terceiro, com a empresa fixar uma normatização entre ela, tomadora de serviço, e o prestador. Então, às vezes, o pessoal tenta não escrever algumas coisas com medo do vínculo, mas o vínculo não vai existir
porque eu fiz uma norma de ética, porque eu fiz uma norma de conduta que o terceiro tem que se adequar, desde que, é claro, isso seja tratado entre tomador e prestador. Então, eu entendo assim, respondendo de forma mais objetiva, é extremamente salutar e importante. Então, normalmente, o que eu falo, o que eu sugiro para as empresas, tá, quando vão pensar em gestão de risco da terceirização? Eu costumo fazer umas etapas. A primeira é assim, ó, é como se fosse um diagnóstico. Eu tenho que tirar uma fotografia de como a minha empresa está. Okay. Eu sei quantos terceiros eu tenho, eu sei quem são eles, eu recebo documentos. Se entrar hoje um processo, e o Adriano disse que trabalhou 5 anos na tua empresa, eu tenho como garantir que ele trabalhou 5 anos na tua empresa? E eu estou dizendo que nunca recebi férias, eu tenho como garantir que se ele recebeu férias ou não? Então, isso é fotografia, né? É o que eu tenho hoje em termos de gestão de risco para ver o que eu posso melhorar. A segunda etapa que eu costumo falar é uma política. Acho que a gente tem que normatizar essas coisas, deixar claro o que eu controlo dos terceiros uniforme não usa. Eu costumo brincar também, terceiro vai embora, né, foi demitido, quem é que fica com o crachá do terceiro? Essa é uma pergunta interessante, né? Tem um exemplo que eu sempre dou, é real, e eu vivi lá em Minas Gerais. O terceiro foi embora, levou o crachá, e durante 45 dias, já desligado, ele voltava todo dia no tomador, almoçava e ia embora. Então, usava o refeitório e ia embora. Então, assim, isso mostra o nível de descontrole que a gente pode chegar. Então, sei como estou, eu acho que é importante a gente normatizar essa questão de política. E, normalmente, da política, eu costumo sugerir que se faça um manual para o prestador e um manual para o gestor. Manual para o gestor entender como é que ele tem que tratar a terceirização, qual é o papel de cada área, qual é o papel do gestor, o papel do jurídico, o papel de compras, o papel da segurança patrimonial, qual é o papel de cada área. E o manual do prestador é outro nível. É para ele entender os cuidados que ele tem que ter ali dentro, a questão de política de ética, né, compromisso em relação a perdas e danos, a questão da obrigatoriedade de entregar documentos e por que isso existe. Então, a gente tem que cuidar disso. Porque, por exemplo, Marcos, imagina assim, por que o funcionário da indústria não pode receber presente de fornecedor? Não pode, eu tenho uma política, eu não posso receber presentes. E o terceiro que está do meu lado, não tem nada escrito em relação a ele. Eu preciso disso. Daqui a pouco eu tenho uma preocupação muito grande com cláusula anticorrupção, né, no meu contrato, com meus funcionários, e o terceiro que está do lado, eu não tenho essa preocupação com ele. Então, na verdade, é isso. Eu penso que a gente tem que ter um cuidado entre distinguir, existir normas e passar essas normas adiante, que eu entendo que é absolutamente salutar, com a subordinação. A subordinação existe quando a gente for tratar ele como terceiro. Então, esse é o caminho. E, para complementar isso, é importante treinamento também dos gestores. Tá? Porque, às vezes, não adianta a gente ter norma se o gestor, no dia a dia, que é quem lida com o terceiro, não está capacitado para ter esses cuidados, principalmente do ponto de vista trabalhista, de saúde e segurança, porque a operação o gestor conhece plenamente. Né? Então, é nesse caminho. Então, eu concordo contigo, é importantíssimo nós termos normas. Eu levo até a um extremo, e todas as empresas estão sujeitas a isso, que é o caso do acidente do trabalho. E é nesse momento em que, eventualmente, há um acidente com lesão corporal, ou até um acidente fatal, em que a autoridade policial, até o Ministério Público do Trabalho, a SRT, né, a fiscalização, vem a perquirir a tua base documental daquele acidente. E, geralmente, ela parte de uma premissa, né? Ele estava contratado de maneira legal para estar ali, né? Ele foi treinado para estar ali, havia um procedimento pelo qual deveria cumprir. Anos na frente do jurídico da Thyssen, em que houve acidentes, foi fundamental, tá? Localizar de maneira rápida, né, todo esse arcabouço documental de forma a suportar e prestar naquele momento, que é crítico, né, pelo menos as informações e saber que tem uma base documental apta a entender e a sustentar aquela terceirização. E lembrar até que a legislação atual, ela diz que o tomador de serviço deve garantir as condições de saúde e segurança, né? Então, isso é uma previsão legal já também. Então, isso é um complemento ainda em relação a esse nível de segurança que nós temos que ter. Adriano, eu sempre tive para mim, eu nunca fui contra a terceirização, particularmente, tá? Eu sempre fui contra a má terceirização, né? A má terceirização.
porque, via de regra, quando se pensa em terceirizar, é em ganho de produtividade, por vezes, mas principalmente do custo. Tá? Eu, no passado, fiz alguns cálculos, e no Brasil nós costumamos dizer que quem paga mal paga duas vezes, né? E eu chego a dizer que, no caso da terceirização mal feita, tu paga 3, porque tu pagou pelo serviço uma vez, ao longo de X anos, né? Pagou por ele, não houve aquele controle que tu bem expôs aí, sistemático, efetivo, da saúde dessa relação, e no final, quando tu vai pagar de novo aqueles valores, ou a férias que não foi paga, o fundo que não foi recolhido, que é a responsabilidade do tomador, a eles os custos da Justiça do Trabalho, né? Impostos, previdência, honorários da advocacia, etc., dá 3 vezes. É correto esse raciocínio? Ele prevalece ainda hoje? É algo que tem que se cuidar nesse sentido, quando se está hoje buscando a otimização de qualquer custo? O que acontece, assim, indo na prática, né, Marcos? Eu costumo dizer que no Brasil, até pela nossa dimensão, nós temos empresas de primeiro e terceiro mundo aqui dentro. Nós temos relações de primeiro e terceiro mundo. E o maior problema que nós temos da terceirização e dos maus exemplos da terceirização não são nem no ente privado, a maioria no ente público. Perfeito. Né? Porque eles são obrigados, de certa forma, muito amarrados ao preço, né? E às vezes alguns maus empresários exploram isso, fornecedores. Mas o que acontece, assim, o primeiro ponto é isso. Por isso que eu falei assim, nós temos que entender, planejar a terceirização. E eu volto lá para o início da minha fala, Marcos, assim, ó, a terceirização, ela é uma ferramenta entre várias. Né? Então eu não posso querer usar uma chave de fenda quando eu preciso de um alicate, eu tenho que entender isso. Eu tenho que usar a ferramenta correta. E então tem esse, por isso que eu falei do pensamento automático. Ah, não, se não é próprio, é terceiro. Não. Próprio tem um cardápio, terceiro tem outro cardápio. Né? Então, o que eu vejo com isso? O primeiro ponto, nós temos que planejar, estudar se é efetivamente a terceirização o melhor caminho. Se for, eu tenho que ter uma noção de que a redução de custo não pode ser em nada confundida com preço. A redução de custo tem que ocorrer de forma estrutural. E a princípio, se o terceiro for efetivamente especialista, ele vai saber fazer igual ou melhor do que eu faço, né? Porque ele vai estar focado naquilo. Eu tenho que ver se essa empresa tem uma estrutura mínima, né? Então, em relação a conseguir cumprir os seus compromissos. Então, o problema é assim, aquelas empresas que, ao terceirizarem, buscam uma visão só de custo, né? Efetivamente, aí é uma questão prática. A gente vai ter um problema depois. Existe uma pesquisa da CNI que foi feita em 2014 e depois essa pesquisa foi feita novamente em 2016, que é a última edição dela. Mas, em resumo, ela diz o seguinte, perguntaram para as empresas assim, por que vocês terceirizam? Né? Entre os principais motivos, eu não vou lembrar exatamente o percentual agora, mas 85% terceirizava para reduzir custo e, em termos de 80%, terceirizava para aumentar a qualidade. É isso a justificativa que as empresas davam. E se a gente corresse algumas páginas nessa pesquisa, perguntava assim, quais são os principais problemas que vocês têm com a terceirização? Aí um deles era qualidade menor que esperada e o segundo era custo maior que esperado. Então, isso aqui é um reflexo claro. Se eu terceirizo, eu quero reduzir custo e quero aumentar a qualidade, essa equação nem sempre vai andar bem. Então, eu tenho que fazer uma composição disso. Então, a redução de custo, ela tem que ser, a gente tem que ter uma visão estrutural da redução de custo. Não adianta eu reduzir custo na ponta aqui, né, e não contar o passivo do jurídico lá, o orçamento do jurídico, onde eu estou pagando essa mesma ação que teve origem aqui. Então, por isso que é importante... coisas desvinculadas. Não pode. Por isso que é importante a prevenção, para que eu garanta que aquilo que eu contratei no início, né, aquilo consiga ser, ter uma manutenção em relação a minimizar esse passivo. Então, o primeiro ponto é esse. Terceirização não é o melhor caminho, ele é um dos caminhos, deixaria isso bem claro. E o segundo ponto é essa visão. A gente tem que ter uma visão, efetivamente, o que eu quero chegar, o que eu vou ganhar com a terceirização. E o custo, não existe empresa que não pense em custo, mas uma visão de redução estrutural, não uma visão de custo-preço pontual. E a curto prazo. Isso. Aí nós podemos ter vários problemas e aí quando se fala que a terceirização não deu certo, às vezes é por isso. Ou da escolha do parceiro também.
Na gestão de terceiros, uma coisa que eu aprendi, assim, existia um estigma, às vezes, de não, a terceirização precariza, o empresário lá faz sacanagem, vamos falar assim, numa linguagem meio popular, né? Mas o que a gente vê, assim, é claro que existe bom e mau empresário. É claro que existe terceirização bem feita e mal feita. Mas a terceirização mal feita, nós temos o Ministério Público, nós temos o Ministério da Economia com a Secretaria do Trabalho, nós temos a Justiça do Trabalho, nós temos o próprio tomador de serviço, que uma gestão de terceiros pode fiscalizar e evitar isso. De resto, o que nós vemos é o seguinte, às vezes as empresas não estão preparadas para as mudanças. Por exemplo, eu vi muita empresa agora, depois pós-reforma trabalhista, errando, porque de repente ela não sabia que tinha mudado a lei, agora nesse período de pandemia. Eu fiz a suspensão de contrato, mas errei o prazo, eu não formalizei. Ok. Então, às vezes, assim, não é um erro, é algo que o próprio tomador pode ajudar nessa formação. Então, me parece isso. Tendo esse cuidado em relação à forma de utilizar, a terceirização é um ótimo instrumento, mas ele não é o único. Adriano, uma outra questão, ainda na linha do que pensa o Ministério Público do Trabalho, a fiscalização e a Justiça do Trabalho. Mencionaste duas importantes decisões que convalidaram, né, a questão da terceirização, inclusive da atividade fim. Mas no dia a dia, qual é a tua percepção, as decisões médias, né, com as abordagens médias em termos de fiscalização, podemos dizer que está mudando essa percepção ou ainda há muita resistência pelos órgãos de fiscalização, né, pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho? Nós tivemos uma decisão, foi ontem até que eu recebi, se não me engano, foi do STF, até se eu localizar aqui eu já passo para vocês, não, foi do TST, invalidando uma fiscalização onde o auditor do trabalho praticamente declarou o vínculo de emprego lá numa terceirização inadequada, né? Então, o que acontece? Às vezes, na origem, ainda não muda, porque ainda depende muito de uma questão do auditor, ou às vezes uma posição pessoal do juiz. Só que não adianta, a gente agora, com as decisões do STF, em especial sobre terceirização, né? Como a legislação vigente, que é a Lei 6.019, com o texto da terceirização, agora existe a segurança jurídica, né? Então, assim, podemos perder uma ação em primeira instância? Sim, vai ocorrer ainda, né? Tem questão interpretativa, tem questão de prova e tem também a terceirização mal feita, é claro. Mas me parece, estou mais tranquilo com esse cenário, né? Porque antes a gente tinha uma dificuldade de tratar ele, ou até um eventual recurso de revista, né? Que se tivesse chegar o assunto lá em Brasília, né? Existia uma certa dificuldade. Hoje me parece que esse caminho ele vai ficando mais consolidado. Então, eu não vejo a terceirização com insegurança, assim, né? Okay. O que é inseguro é aqueles temas assim que a gente sabe que são complicados, né? Então, por exemplo, PJ, né? Na área de TI tem muito terceiro PJ, né? Que é uma pessoa jurídica, mas na verdade o próprio sócio é a pessoa física que presta serviço todo dia. Eu gosto de citar um livro do Marlos Melek, que ele foi um juiz do trabalho, que atuou ali junto da equipe da reforma trabalhista. E o Dr. Marlos, ele citou dentro do livro dele, que inclusive ele não era muito favorável à terceirização no passado, mas ele se convenceu que era adequada. Em resumo, ele foi um dos defensores até da questão de todas essas mudanças que nós tivemos aí, de que é possível efetivamente transferir qualquer atividade, inclusive a principal. E no livro dele, assim, ele fala do PJ, da terceirização que é possível, ele fala com muita animação do contrato intermitente, ele fala com muita animação de toda a reforma trabalhista. Mas ao falar em terceiros, ele diz, mas a pejotização eu entendo que é inadequada. Então, o que acontece? Tem alguns pontos da terceirização, né, por exemplo, com o uso de PJ, que nós temos que entender que ela gera risco, né? Por mais que muitas vezes os PJs não tenham uma cultura de entrar com processo, é um risco que existe. Por quê? Porque está muito próximo do vínculo de emprego se a gente pensar em pessoalidade e pensar em subordinação. Então, o que eu costumo dizer para as empresas é o seguinte, olha, se eu vou ter um PJ, né, se eu vou ter um autônomo também, que é muito parecido. E se eu vou ter um terceiro, eu tenho que ter muito e plena consciência de que eu não posso tratar eles com qualquer característica de vínculo de emprego. Em especial, subordinação.
Porque se eu estou falando de um Perfeito, PJ, de um autônomo, não adianta que aquela pessoa ali é uma só. Mas eu tenho que cuidar com a subordinação. Porque se o terceiro tiver autonomia, né, e mostrar que tem essa autonomia, não há como a gente ter uma decisão judicial inadequada. Podemos perder, mas é possível recorrer. Então, o caminho é esse. Me parece que está melhorando, Marcos, em resumo, assim, de mais segurança jurídica nesse tema. Perfeito. Os colegas trazem uma questão interessante em relação aos cuidados recomendados ao terceiro inserido na tua atividade, né, no dia a dia, com a presença na fábrica, com a presença na linha de produção, ou seja, onde for, com as questões envolvendo o Covid. A questão de segurança, né, de higiene e de um protocolo de procedimentos, vou dizer assim, qual a importância, né, e até que ponto ela é a responsabilidade do tomador. Ok. Podemos tratar uma mesma linha do empregado? Devemos? Nós temos aquela portaria número 20, né, do Ministério da Economia, junto com o Ministério da Saúde, do governo federal, né, que trata de alguns cuidados do empregador em relação ao Covid. O que eu entendo? Eu entendo assim, que é salutar não, é indispensável que as empresas tenham protocolos de medidas de prevenção do Covid. Então, a própria portaria fala, né, em relação às recomendações sobre higiene, uso de álcool, limpeza, uso de máscara, uso de refeitório. Então, é importante que nós tenhamos tudo isso regulado na empresa. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os protocolos. Né? Por exemplo, o que acontece se o empregado liga de manhã de casa e diz: estou sem olfato, estou com dor de cabeça, febre. Qual é o protocolo? Então, também a portaria cita isso, tem que ter protocolos em relação a como agir com os funcionários. Então, o que eu tenho recomendado é o seguinte, é que as empresas prestadoras, elas têm uma particularidade, porque elas prestam serviço em diversas tomadoras. Então, por exemplo, se eu estou prestando serviço no supermercado Zafari, e se eu estou prestando serviço na ThyssenKrupp, por exemplo, são duas empresas absolutamente diferentes. Uma é indústria, né, a outra comércio, etc. Então, de acordo com o segmento, de acordo com a característica pessoal, de acordo até com o ambiente físico da empresa, os cuidados podem ser diferenciados. Perfeito. Então, se fala em isolamento, limpeza, etc. Então, o que eu tenho defendido é o seguinte, que o tomador de serviço faça essa normativa dele e que isso seja repassado para o prestador, e que o prestador faça a divulgação para os seus funcionários. E eu não vejo problema nenhum no terceirizado, lá da ponta, na pessoa, né, cumprir essas obrigações de segurança. São como normas de convívio, né, em relação ao tomador, porque tem essas variações. Então, daqui a pouco, se eu estou no ambiente hospitalar, eu tenho que usar mais EPIs do que num ambiente do varejo, provavelmente. Uhum. Se eu estou na indústria, dependendo do local, se eu estou no escritório ou na linha, né, de produção, os cuidados são diferentes. Então, me parece assim que o governo federal fez um grande orientador, que seria a portaria 20. Agora, cada empresa vai ter que ser a sua política, as suas normas, e os terceiros devem aderir. O ponto que fica aí, e envolve custo, é quem paga o quê? Principalmente quando eu estou falando de EPIs. Então, o que acontece? Eu tenho visto hoje muito tomador chegar para o prestador e dizer o seguinte: olha, agora todos têm que usar máscara, tu tens que fornecer máscara, tu vai ter que oferecer álcool e etc. Nós estamos num cenário novo, Marcos. Então, assim, dependendo do nível da empresa e prestação de serviço, a gente tem que entender que nós temos vários níveis, né? Eu tenho prestadores de serviço que às vezes são maiores que o tomador, né? Então, às vezes é adequado e normal que o prestador de serviço tenha condições de fornecer todos os EPIs. Agora, nós temos outros segmentos onde nós sabemos que o prestador é muito pequeno e que o custo ali, margem é muito pequena e que isso não foi negociado no passado. Então, se parece muito com aquelas cláusulas contratuais que nós colocamos, né, na parte final do contrato, né? Se houver alguma alteração de legislação, né, ou um caso fortuito, alguma coisa que mude o cenário, as partes vão negociar. Então, me parece que o bom senso passaria um pouco por isso, porque às vezes nós forçarmos o prestador
a entregar um EPI, por mais que seja obrigação dele entregar o EPI para o seu funcionário, às vezes pode ser algo que ele não consiga fazer. Então, nós vamos ter que chegar num ponto de equilíbrio nisso. Excepcionalmente, nós, tomadores, vamos fornecer, ou nós vamos renegociar o teu contrato e vamos te passar mais um valor para cobrir isso, para que vocês façam a compra do EPI. Né? E aí tem toda a questão que eu falei de redução de custo estrutural, né? Porque a empresa que compra 10 mil máscaras tem um preço diferente em relação à compra do que aquela que comprou 50. Então, tem vários aspectos. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco do bom senso e da realidade econômica da organização, mas de forma bem clara. Eu entendo que a obrigação é do prestador, mas de forma prática, me parece que muitas vezes seria mais adequado, até para a segurança de todos, inclusive dos próprios funcionários do tomador, para evitar acidente, etc., que o tomador de serviço colabore com esse processo. Não só com as políticas, mas talvez fornecendo EPI ou ajudando, mas de uma forma negocial isso. Uma última questão que me ocorre, assim, que eu acho muito importante. Eu sou um entusiasta, né, um defensor da automatização. Mesmo estando na área do direito, né, e acredito na gestão de terceiros também não é o mesmo. Vou me valer, me permitir do caso da Thyssen, por ser um exemplo que tem uma dimensão grande no número de terceiros. A instalação de elevadores na América Latina toda e de regra no mundo é feita por empresas terceiras. Se nós somarmos os documentos básicos da relação de trabalho, mais segurança do trabalho, mais saúde financeira da empresa, posso estar falando de 20, 22 documentos diferentes, com datas e prazos a serem verificados, né? E aplicados numa matriz, vamos dizer assim, de risco. Posso ter um representante comercial, eu preciso ver a documentação dele, né? Os terceiros de instalação, então, que a parte de segurança do trabalho é muito forte, e até uma ginástica laboral, que é terceirizada na minha atividade. Vejo hoje como inviável se fazer isso, e mesmo na área do direito, para algumas coisas, sem a utilização da tecnologia, sem que tu digitalize e faça, né, o trabalho humano, seja para fazer, participar da estratégia e da análise crítica dos resultados desse trabalho. Isso vem sendo aplicado, essa lutar também se aplicar na gestão de tudo que falamos hoje aqui, né, nessa última hora, em termos de controle e gestão de terceiros. Eu entendo que sim, Marcos, mas depende muito do caso a caso. Tá? Então, retomando a tua explicação ali, normalmente, assim, primeiro nós temos que ver a complexidade da terceirização. Se é uma empresa que tem muitos terceiros ou não, esse é um cenário. Né? O tipo de empresa terceirizada. Então, assim, um dos pontos iniciais que eu acho que é importante passar e tu citasse, assim, quando eu falo de um checklist de gestão de terceiros, esse checklist pode ter variações. Existem empresas que cobram 35 documentos mensais, outras cobram 17, outras cobram 10. A gente tem uma variação de caso a caso. Perfeito. Segundo ponto, o mapa de risco. Na época que a gente tem que cuidar de custo também, eu não preciso gastar energia desnecessária. Não preciso ter uma mega fiscalização, né, sobre a ginástica laboral. Eu tenho que pensar naquele... De repente, eu tenho uma empresa de limpeza. 60% do faturamento é só contra... a minha empresa tomadora. Eu tenho que ter mais cuidado com essa empresa. Então, a própria formatação de checklist, documentos, isso deve passar por uma lógica. Normalmente, o mapa de risco é um caminho adequado para a gente fazer isso. Então, a gente tem que quantificar isso em relação à energia que a gente vai colocar na fiscalização. Tá? Outro ponto, ele citasse a Thyssen ali, a Thyssen tem um caso interessante, inclusive, porque ela ampliou a gestão de terceiros, modelo Brasil, para toda a América Latina. Que isso é um dos desafios da gestão de terceiros hoje, né, e que mostra que em toda a Latinoamérica a gente tem um problema muito semelhante. Né? Então, a gente vê as empresas ampliando esse tipo de cuidado. Então, me parece assim que é importantíssimo que a gente tenha tudo isso, mas que essa fiscalização seja na medida certa. Tá? Então, isso em relação a volume de documentos. Quando nós chegamos nas análises, né, se eu fosse falar assim, dos desafios da gestão de terceiros, eu costumo colocar, um dos desafios da gestão de terceiros que eu coloco é a reforma trabalhista. Depois eu posso falar um pouquinho ali antes de finalizar. O segundo desafio da gestão de terceiros é a própria questão de pensar na informatização. Né? Hoje nós temos um e-social, que as empresas estão cada vez já, né, um volume de empresas maiores entrando lá nas ondas, né?
onde os documentos estão digitalizados e, ao mesmo tempo, a empresa está recebendo documentos aqui para auditar o terceiro. Então, a automatização é algo essencial, é algo importante, né? E outro dos grandes desafios que nós temos é a questão de ampliação do modelo e de aderência. Então, eu te digo assim, Marcos, eu vejo ainda necessária a automatização, mas eu não vejo nas empresas que eu conheço como um cenário concreto, efetivo, da análise estar automatizada. Documentos, né, como uma certidão negativa, uma CRF, né, para pensar em fundo, alguns documentos mais padronizados, as empresas já conseguem automatizar. Ouvi uma leitura do documento por OCR, né, que é um formato que tem. Então, tem documentos que conseguem ser automatizados. Quando nós chegamos na análise, aí fica um pouco mais complicado de ter parâmetros, né? Porque a folha de pagamento que eu recebo e o cartão ponto que eu recebo dos fornecedores, se eu quiser fazer um cruzamento entre o volume de horas extras realizadas, né, e as pagas, eles possuem modelos diferentes. Então, o que está me parecendo ainda é que talvez não haja uma maturidade, talvez em custo, das empresas ainda investirem nisso, né, entendendo que vão ter um ganho a longo prazo. Então, ainda há uma análise manual em muitos aspectos. Então, me parece assim que o próximo passo da gestão de terceiros seja a ampliação, que é a internacionalização, digamos, esse é um dos passos, mas o passo de ampliação, mesmo a nível nacional, ele passa por automatizar. Então, essa é a nova onda. A gente fala hoje em indústria 4.0, né? Cada vez mais em automatização. Se nós olharmos hoje o que nós temos em termos de aplicativos, né? Todo o mercado, cada vez mais assim, é um pouco inconsistente a gente pensar por que eu ainda tenho que fazer um cálculo do documento ali usando ferramentas complementares, calculador, Excel, né? O que for, e uma pessoa. Então, me parece uma tendência. Mas eu não vejo ainda que o mercado esteja maduro já, usando isso de forma em volume. Mas é a tendência, e vai ser uma tendência muito importante, porque quando conseguir implementar, vai haver uma redução de custo grande, que vai ajudar muito no processo de gestão. Segurança também, com certeza. Claro. Eu queria... estamos no horário, né? Estamos no horário já, por isso eu gostaria que deixasse aí uma mensagem final, né? Em relação ao que nós tratamos aqui hoje, e acrescentar algo a mais que, porventura, temos deixado de fora desse período aí. Tá bem, Marcos. Então, já de início aqui agradecer novamente, né, ao Dietmar e ao Jorge César, a própria Câmara, ao pessoal de apoio também, que está fazendo com que isso aqui aconteça, né? Quem faz acontecer. Quem faz acontecer, né, as meninas ali que estão ajudando. Eu diria o seguinte, Marcos, mensagem que eu quero deixar. A terceirização é um dos caminhos, não é o único. E se vamos fazer bem feito. Né? E é possível fazer bem feito, e é uma excelente ferramenta se fizer de forma adequada. Se eu utilizar a terceirização, né, com alguma escala mínima, né, que me gere risco, né? Não é eu ter um terceiro, mas a gestão de terceiros, fazer a gestão de risco é essencial. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu posso fazer com a equipe interna, eu posso olhar poucos documentos, eu posso olhar mais, depende da complexidade. É claro, quanto mais terceiros... Então, eu digo assim, que uma empresa, e eu tenho exemplos, tem empresas com 200 terceiros, pessoas, 200 terceiros. E se eu pegar uma empresa com 25 mil terceiros, e eu conheço os dois processos, eles são muito parecidos. A diferença é o que eu vou olhar, a profundidade que eu vou olhar, a periodicidade que eu vou olhar o documento. Mas receber o documento do terceiro, ter ele guardado em casa e fazer algum tipo de auditoria nele é essencial. Então, essa é uma mensagem. E da complexidade, eu queria deixar uma última coisa assim, ó. Nós tem alguns documentos, por exemplo, contrato de trabalho. Contrato de trabalho era uma coisa simples, né? A gente pega lá, aperta um botão, um contrato lá que nós fizemos com o nosso contador, lá em 1970, baixa ele e completa ali os mesmos dados. A gente tem que entender que desde a reforma trabalhista, os contratos, eles passam a ter uma validade diferente pela sua variação e pelo poder da autonomia. E isso tem um impacto direto na terceirização. Por quê?
eu falei que nós podemos terceirizar a atividade fim, qualquer transferência, qualquer atividade, inclusive a principal, né? Eu posso como tomador. E o terceiro? O terceiro também pode. Será que eu, como tomador, eu vou aceitar que o meu terceiro transfira a atividade principal dele, ou seja, uma subcontratação? Então, normalmente, o que eu gosto de fazer? Eu boto nos contratos que eu autorizo a subcontratação, desde que seja permitida. Ok. Contrato intermitente é uma solução para o tomador, mas é uma solução para o prestador também. Será que o tomador quer que use contrato intermitente? Né? Então, de repente, eu lembro de uma consulta que eu recebi, que o prestador disse o seguinte: olha, eu quero usar numa atividade de montagem trabalhadores intermitentes. E aí o tomador tinha que responder, né? Mandou para a área de gestão. Aí eu ajudei na resposta, eu disse: olha, legalmente pode. Agora eu vou perguntar para a operação. Nós sabemos que o intermitente, ele pode ser convocado por hora. Ele pode, inclusive, não comparecer, né? E aí coloca uma outra pessoa no lugar. Será que operacionalmente nós queremos isso ou não? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gestão de terceiros hoje ela ficou mais complexa. Ok. Porque eu tenho que ver é que o próprio terceiro pode contratar nesses formatos diferentes, prazo determinado, parcial, intermitente, fora todos os itens da reforma trabalhista. Intervalo de almoço de 30 minutos. Não, ok. Mas o terceiro fez o acordo ou não fez? Banco de horas individual, ou jornada compensatória, ele fez o acordo ou não fez? Então, o que eu diria é isso, assim, o cenário está mais complexo, mas nós temos ferramentas, hoje as empresas têm ferramentas para enfrentar isso. Então, tem que entender esse cenário, planejar e atuar na gestão de risco. Então, isso é meu recado final e meu muito obrigado de novo a todos aí. Ok. Jorge, Dieter. Bom, de minha parte, só, de novo, Adriano, fazendo só as vezes aqui de representante do Comitê Jurídico, muito obrigado pelas palavras e a Câmara agradece e quer te ter aqui como nosso parceiro o mais possível. Então, obrigado por ter estado aqui conosco hoje. Agradeço, uma honra e uma alegria de ter contribuído. Espero ter ajudado. Quando eu dou uma palestra, eu costumo brincar com o pessoal assim: espero ter mais ajudado que atrapalhado, né? Então, eu vou falar de novo. Muito bom, esclarecedor. Obrigado. Da minha parte também, Adriano, muito obrigado. Né? Foi muito interessante, foi muito... Marcos, também pela tua moderação, também muito obrigado. Jorge, né, pela tua participação no comitê permanente, né, que está sempre aí para nos ajudar. E, claro, também para os outros participantes que assistiram agora aqui via plataforma Zoom e pelas perguntas, claro, também. E também pelos espectadores lá no Facebook. Esse webinar de hoje vai ser gravado lá no nosso canal do YouTube também. Eu acho que deveria sair em 2 dias também essa no YouTube. Só queria lembrar e já deixar o convite o próximo encontro marcado, edição especial, na semana que vem, no dia 11 de agosto, às 11 horas, com a Ana Amélia Dalcin. Ela é advogada cooperativa e Regional Compliance Officer para a América Latina da ThyssenKrupp Elevadores. E ela vai falar, ou vai abordar o tema de uma visão geral das fraudes corporativas e o papel do compliance. Então, com isso, gostaria de encerrar esse nosso webinar de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Quem tiver perguntas, pode mandar para a Câmara. Quem quer associar à Câmara, também a gente está sempre com portas abertas associados. Então, muito obrigado, pessoal, e tenham um ótimo dia. Obrigado.